Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui. Hoje nós vamos ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Marcos, lá no capítulo 4, versículos do 26 até o 34. Vamos fazer a leitura. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. O reino de Deus e a sua agricultura. Nós vemos aqui que Jesus falava com um público na qual ele ensinava por meio de parábolas, mostrando que o reino de Deus tem uma evidência com a criação de Deus, ou seja, o reino de Deus ele pode ser explicado com tudo que nós vemos, com tudo que está normal lá fora e podemos compreender as coisas externas de Deus através do nosso pensamento interno, da meditação da palavra de Deus no nosso coração. Observe, tudo aí fora, as nuvens, o céu, as estrelas, a lua, o sol, a terra, as sementes, as plantas, tudo está normal. A única coisa que muda é dinâmico, tudo que surte efeito por causa daquilo que nós escutamos e por causa daquilo que nós vemos, são os nossos próprios pensamentos. Tudo aí fora está normal, não tem nada quebrado. Portanto, a nossa vida, a maneira de enxergar as coisas que Deus realiza nela, acontece aqui dentro. Tudo está relacionado a como nós controlamos os nossos pensamentos. Toda palavra, toda ideia é uma semente. A sua mente é a terra na qual existem inúmeras sementes aí fora que querem fecundar a terra da sua mente para poder produzir sejam frutos, sejam ervas daninhas. Nós podemos ver que o medo é uma semente que se alastra na nossa mente com muita facilidade, ao ponto de nos paralisar e impedir que nós possamos pensar de maneira organizada e de maneira clara, ao ponto de poder discernir e analisar tudo aquilo que é verdade que a palavra de Deus nos revela. Hoje esse evangelho vem mostrar que o reino de Deus e a sua agricultura serve para nos mostrar também que tudo é um processo. O reino de Deus é como uma semente que um homem planta, vai dormir, as coisas vão acontecendo ali debaixo da terra, vão surtindo efeito dia e noite, por mais que o homem não veja. O reino de Deus é um processo. O trabalho de Deus na terra, no mundo, na nossa vida é um processo. E Ele nos convida a experienciar pela fé esse processo que acontece debaixo dos nossos olhos, de modo que nós não vemos. Você pode estar preocupado achando que Deus não está atuando na sua vida, naquilo que você pediu para Ele em oração. Mas pode ter a certeza, assim como quando você plantou uma semente, tapou ela com a terra, você não viu ela crescendo, acontecendo, passando por esse processo de germinação, assim também o seu pedido está germinando e passando por esse processo no reino espiritual. Logo, aquilo que você pediu para Deus conforme a vontade dele está acontecendo. E quando você menos esperar, verá as folhagens, verá os frutos nascendo, porque Deus atua dessa maneira. Ele atua no seu coração assim. Dia após dia, nesse processo, nos tornamos mais santos e nos aproximamos mais de Deus. Este evangelho é esse convite a enxergarmos a ação de Deus na nossa vida como tudo aquilo que a natureza nos revela da sabedoria dele. Deus está atuando, assim como o fruto de uma criança no ventre de uma mulher, naquele solo
solo está germinando, crescendo, formando ossos, criando vida, assim também tudo aquilo que pedimos para Deus e desejamos para Ele está acontecendo. E quando nós menos esperar, estará diante dos nossos olhos e testemunhará que aquele que nos escuta, que nos ouve, é fiel. Bom saber que você chegou aqui até o final desse vídeo. Tenha fé, paciência, perseverança e persistência, porque o processo de Deus está acontecendo na sua vida, por mais que você não veja coisas diferentes acontecendo. Mas confie, acredite que Ele está trabalhando em seu favor. É por isso que eu peço para você, lance essa semente o mais longe possível para o maior número de solos possíveis das pessoas, a fim de que a mente delas sejam fecundadas com a verdade da poderosa semente da Palavra de Deus. Eu desejo para você tudo de bom, que a graça dele te acompanhe hoje e para sempre. Um forte abraço e até mais!